A insegurança invadiu nossos corações. Acumulamos incertezas e preocupações com o futuro. Bem, não podemos prever o que irá acontecer amanhã, mas podemos agir para melhorar o nosso hoje. Um novo olhar pode mudar tudo. Mais do que nunca, este é o momento de se reinventar, descobrir novas formas de trabalho e exercitar a solidariedade. É o momento de parar, refletir e ter um coração grato, mesmo diante das dificuldades. Você já agradeceu hoje por ter mais tempo de estar em família, pela poluição que está menor com menos carros lá fora, por agora ter mais tempo para terminar de ler aquele livro ou até ligar para um amigo, por termos bravos profissionais que lutam por nós todos os dias, que continuam lá fora para manter nosso conforto aqui dentro. O mal que nos assusta pode ser o bem que nos fortalece e nos torna humanos. De repente, ficar em casa se transforma em um ato de amor com o próximo, com aqueles que você ama, e uma multidão de heróis anônimos se levanta para combater o mal invisível. Temos agora o privilégio de olhar para dentro e reavaliar quem temos sido e como devemos ser de agora em diante. Temos alguém que olha por nós, mesmo quando não podemos enxergar ou entender. Isso tudo vai passar. Nós vamos sair dessa crise melhor do que entramos. Basta ver o copo meio cheio, enxergar as oportunidades em meio ao caos e simplesmente agradecer. Com o coração grato, mesmo que separados, mas unidos em espírito, somos mais fortes e venceremos. Oi, oi, galerinha do 7º ano B da Escola João Paulo II. E aí, animados para mais uma videoaula? Tenho certeza que sim. Show preguiça, show desânimo. Por isso que a gente começa sempre com música ou com um vídeo motivacional, porque nós temos que estar motivados a prosseguir as nossas vidas, pessoal, seja nos tempos bons, seja nos tempos difíceis como esse que a gente vive no momento, né? E sabemos e temos a certeza e a esperança de que tudo isso vai passar. Mas nós devemos começar esse dia de hoje, e essa é a minha mensagem para você, com nossos corações cheios de gratidão. Gratidão significa estar agradecido, e é isso mesmo. Apesar de todas as dificuldades, estamos aqui sobrevivendo dia após dia, tendo a calma para esperar que tudo se normalize novamente. Por isso devemos estar gratos a Deus, porque Ele tem nos concedido mais um novo dia, mais uma nova oportunidade, e mesmo em meio às dificuldades, nós podemos encontrar pontos positivos, né? Pense aí, por que você deveria estar grato nesse dia de hoje? Nós sempre temos motivos para estar grato, e esse dia de hoje não é diferente. Então, com esse clima de gratidão e alegria, vamos começar a nossa aula. E a nossa aula de hoje, pessoal, é um assunto novo, tá? Nosso assunto de hoje são determinantes e modificadores. É isso aí. Nunca ouviu falar? Não tem problema, se acalme aí. Nós vamos bem devagarinho compreender o que significa. Mas antes, lembro a vocês que o nosso último assunto aqui sobre análise linguística foi justamente um assunto chamado substantivos. Vocês lembram? Tenho certeza que sim, tá bom? Bom, os substantivos, vocês sabem que é a mesma coisa que nomes, né? Tudo aquilo que tem nome, a gente chama de substantivo. E aí você lembra que a gente revisou aqui o substantivo próprio, comum, simples, composto, concreto, abstrato, primitivo, derivado. Vimos também o substantivo coletivo, vocês lembram? Muito bem. Então, pessoal, esse assunto que a gente estudou há pouco também tem muito a ver com esse novo assunto que nós vamos trabalhar aqui, que é determinantes e modificadores. Então, vamos começar. Bom, você deve estar aí se perguntando, né? O que são determinantes e modificadores?
Não consigo compreender isso, professora. Como eu disse, muita calma nessa hora, porque nós vamos compreender, tá? Bom, pessoal, para saber o que são determinantes e modificadores, você precisa se lembrar de alguns conceitos que você aprendeu no ano passado. Isso mesmo, no ano de 2019, quando você estava lá no 6º ano. E que conceitos são esses? Os artigos, lembra que já estudaram isso? Não lembra? Calma, a gente vai relembrar então. Os adjetivos, outro assunto do 6º ano, os numerais e também os pronomes. É isso aí, pessoal. Esses 4 assuntos aqui não devem ser novos para vocês. Vocês devem ter estudado ano passado. E talvez tenha aí gente do outro lado da nossa tela pensando, eu lembro de alguns desses. Talvez tenha outros dizendo, não lembro de nenhum. Não tem problema. Vamos então não só lembrar, como aprender para nunca mais esquecer. Simbora? Muito bem, vamos começar então com o artigo. Pessoal, é mega fácil, tá? Os artigos são palavrinhas pequenininhas que servem para acompanhar o substantivo. Isso mesmo, substantivo que a gente reviu nas aulas passadas, tá? O substantivo que é um nome, né? Você já sabe disso. Então, o artigo, ele tem tudo a ver com o substantivo, porque ele vem sempre ali coladinho ao lado do substantivo e serve para indicar o gênero e o número. O gênero, a gente está falando de masculino e feminino. E número, aqui em língua portuguesa, a gente está falando de singular e de plural. Tá bom? Então, os artigos, eles acompanham, vêm do lado do substantivo, indicando se o substantivo que vai vir na frente dele é masculino ou feminino, se está no singular e no plural, tá bom? Ou no plural, está bem? Por isso que eles são chamados de determinantes, tá certo? Os artigos, a gente vai já ver eles com mais profundidade e vamos entender que eles servem para determinar o substantivo, tá? Por isso, nós vamos apresentar aqui a vocês os artigos que são definidos e os indefinidos. Estão começando a lembrar que estudaram isso ano passado? Muito bem. Então, pessoal, os artigos definidos são apenas 4. O, a, os e as. Quando alguém falar para você artigo definido, não tenha dúvida. O, a, os e as. E o que significa um artigo definido? Bom, tá aí no balãozinho dessas duas garotinhas do seu lado esquerdo. Elas estão dizendo, então, que o artigo definido é o que determina o substantivo de modo particular e preciso, certo? Quando você usa esses artigos aí, o, a, os e as, você está sabendo exatamente de quem você está falando. Quando eu digo os alunos do 7º ano B são excelentes. Repare que os é um artigo definido que está acompanhando alunos, que é um nome, é um substantivo. Então, quando eu digo os alunos do 7º ano B são excelentes, eu estou aí usando um artigo que define vocês. Eu estou exatamente sabendo de quem eu estou falando, de todos os alunos do 7º ano B, vocês aí do outro lado, ok? Já os artigos indefinidos é o contrário dos definidos. Eles são 4 também. Uma, uns e umas. Vamos repetir novamente, para você não esquecer nunca mais. Artigo indefinido. Uma, uns e umas. E aí, pessoal, olha, o artigo indefinido já está, a palavra já está dizendo, ele indefine, né? Então, é o artigo que serve para
determinar o substantivo, só que não é mais de forma totalmente definida, precisa, particular. É o contrário. Ele identifica o substantivo de um modo vago, de um modo indefinido. Ou seja, você não tem uma completa certeza sobre quem você está ali falando ou indicando. Quer um exemplo? Quando eu digo assim, ó, os alunos do sétimo B são excelentes. Não é diferente de falar os alunos do sétimo ano B são excelentes, né? São essas duas frases, elas mostram aí as funções dos artigos definidos e indefinidos. Quando eu digo os alunos do sétimo B são excelentes, eu estou então aí usando um artigo definido porque eu sei exatamente de quem estou ou a quem estou me referindo. Agora, quando eu digo uns alunos do sétimo ano B são excelentes, aí você fica com aquela dúvida: quem são esses alunos? Quer dizer, são uns, não são todos, né? Então, quando eu utilizo o artigo indefinido, eu deixo a minha frase ela com uma certa imprecisão no sentido, ela fica com uma certa indefinição no sentido, tá certo? Por isso que nós temos 4 artigos definidos, o, a, os e as, e 4 artigos indefinidos, uma, uns e umas. Tranquilo, pessoal? Agora que você lembrou o que significa artigo, nós podemos passar a relembrar, então, o que é um adjetivo. Tenho certeza que vocês lembram-se muito bem o que significa um adjetivo, tá? Lembra? Muito bem, pessoal. Adjetivo, olha, simples assim. É uma palavra que serve para caracterizar, ou seja, os adjetivos, eles indicam características, simples assim. Vamos dar uma olhada aqui na definição do nosso slide? Adjetivo é a palavra variável, ou seja, ela muda, ela varia em gênero, pode estar no masculino, no feminino, ela varia em número, pode estar no singular ou no plural, e ela também varia em grau, ela pode estar no aumentativo, no diminutivo, no tamanho normal, tá certo? E serve, ó, para caracterizar o substantivo. Pode indicar uma qualidade, um defeito, um estado, um modo de ser, um aspecto. Resumindo, pessoal, o que você precisa saber é que adjetivo são palavras que indicam características. Chato, feio, legal, preguiçoso, estudiosa, inteligente, antipática, tudo isso são características, né? As cores também são palavras que servem para caracterizar. Azul, preto, amarelo, vermelho, são palavras que servem para caracterizar os seres. Olha os exemplos aí, ó. Homem bom. Quem é o adjetivo? Claro que é bom, né? Está caracterizando esse homem. Podia ser, no lugar de bom, um outro adjetivo. Ruim, ignorante, grosseiro. São adjetivos. Pessoa doente. Repare aí que doente está servindo para caracterizar essa pessoa, né? Podia ser também pessoa alegre, pessoa simpática, pessoa animada, tudo isso seria adjetivo também. Mulher honesta. Qual é a característica do substantivo mulher? Muito bem. Honesta é a característica dela, né? Você poderia dar outras características para esse substantivo mulher. Mulher alta, mulher feia, mulher bonita, mulher elegante, mulher cheirosa. Seria tudo aí adjetivo também.
Dia, ó, qual a característica a gente poderia dar para o dia de hoje? Aqui a característica usada é chuvoso, mas o dia hoje está bem ensolarado, né? Então, ensolarado seria uma característica do dia. Dia triste, dia animado. E por último, nós temos então aí carro, né? E uma característica para esse carro, carro sujo. Veja que sujo é a característica do carro, mas você poderia falar carro caro, carro bonito, carro branco, carro preto, né? Carro pequeno, carro grande, espaçoso, confortável. Todas essas palavras seriam características. Então, galerinha, deu para entender que adjetivo é a palavra que serve para caracterizar um substantivo, caracterizar um ser tranquilo, né? A gente não está vendo nada de novo, isso aqui você estudou o ano passado, tá bom? E aí, pessoal, nós temos aqui mais 3 exemplos para você ter a certeza que você entendeu o que é um adjetivo. Olha o primeiro exemplo. Cláudio é muito estudioso. E se eu perguntasse a você aí, qual é a característica que nós temos nessa frase? Você conseguiria identificar? Tenho certeza que sim, ó. Você diria a característica, fácil, o adjetivo, fácil também, tá? Que é estudioso, que é uma característica de Cláudio, tá bom? Portanto, adjetivo, nesse caso aqui, seria a palavra estudioso, tá bom? Não esqueça que o adjetivo sempre é uma característica de alguém, tá bom? Ou de algo, de um ser, de um substantivo. No caso aí, o substantivo é Cláudio. A professora Paula está exigente. E aí, pessoal, fácil, né, encontrar a característica? Qual é a característica que você enxerga neste exemplo? Isso aí, gente, claro, exigente é uma característica da professora Paula. É bem verdade, viu, galerinha? Então, vamos levar bem a sério os nossos estudos aqui, mesmo que seja à distância. Repare, então, que exigente é o adjetivo de Paula. O trabalho estava muito complicado. Você aí já sabe com toda certeza que complicado é a característica, é o adjetivo de trabalho. Entendido, pessoal? Olha aí, já vimos aqui 2 coisinhas que foram assuntos do ano passado: os artigos e os adjetivos. Os artigos, rapidinho aqui, relembrando, são palavras que acompanham o substantivo. E existem os definidos e os indefinidos. Os definidos, o, a, os e as. Os indefinidos, uma, umas e uns. E adjetivo, como você está vendo aí, são características. São as características de um ser, são as características de um determinado substantivo. No caso aqui, nós demos aí características a Cláudio, a professora Paula e ao trabalho, né? A Cláudio, ele é estudioso, a professora Paula, exigente e o trabalho, complicado. Pois é, galera, vamos seguir aqui com outro assunto do ano passado, que são os numerais, tá, pessoal? Você deve estar pensando aí, numerais em língua portuguesa? Será que a professora pensa que ela está ensinando matemática? De forma alguma. Pessoal, existem os numerais também na língua portuguesa, só que não são aqueles numerais lá, numerais não, números, né? Em matemática nós usamos números e às vezes a gente acha que numerais e números são a mesma coisa, mas não são. Numerais na língua portuguesa são palavras variáveis, ou seja, palavras que se modificam. Você pode passar ela para o masculino, para o feminino, existe o singular, existe o plural, tá certo? Mas, além de elas serem variáveis,
elas vão servir para indicar duas coisinhas, os numerais na língua portuguesa. Elas vão indicar quantidade de seres e a posição de um determinado ser, tá certo? Então, na língua portuguesa, os numerais são palavras, tá certo? Palavras que indicam quantidade ou uma determinada sequência, uma determinada posição. Como quando, por exemplo, você vai pagar uma conta no banco, ou quando você vai ao supermercado fazer a feira com os seus pais e você tem ali, de repente, que ficar numa fila. E quando você está numa fila, você vai estar numa determinada posição. Se você estiver atrás da pessoa que já está lá sendo atendida pelo caixa, você vai ser a segunda pessoa dessa fila. Então, segunda vai indicar a tua posição. E se a tua feira deu R$ 120, olha aí, R$ 120 vai estar indicando a quantidade que você vai ter que pagar pelo que você comprou. Então, por isso, os numerais na língua portuguesa são palavras que indicam quantidade ou posição, sequência, tá certo? Vamos falar aqui a diferença entre números e numerais para ficar bem mais claro. Na língua portuguesa, nós usamos palavras e não algarismos, tá? Logo, usamos o numeral, palavra escrita, tá bom? Na língua portuguesa, repito, nós utilizamos palavras escritas. Então, quando você está escrevendo aquilo que você chama de número lá em matemática, quando você pega aquele algarismo, ou seja, aquele símbolo que o professor de matemática trabalha com você, o 1, o 2, o 3, o 4, aqueles símbolos, aqueles algarismos, eles são números. Mas quando você transforma eles em palavra, olha aí como é que fica o 1, o M, o 2, aí você usa D-O-I-S, você está usando letras que formam uma palavra. Então, a partir do momento que você utilize palavra para representar os números, você não tem mais um número, você agora tem numerais. Então, tudo que está dentro desse quadrinho azul, e você poderia continuar escrevendo outros, são numerais e não números, tá bom? Se alguém perguntar para você qual é a diferença de números e numerais, você não vai mais passar vergonha, ok? Nós também temos os numerais na língua portuguesa que podem indicar ordem, posição, que são esses aqui, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e etc, né? Quando você participa de uma competição, sempre vai ter aquele que vai ser o primeiro colocado, o segundo, o terceiro e assim por diante. E aí é interessante dizer a vocês que esses numerais que indicam posição, que indicam sequência, eles são chamados de numerais ordinais. Lembram que já estudaram isso no ano passado? Já o 1, o 2, o 3 e o 4, eles vão estar indicando quantidade. Eles são chamados de numerais cardinais, tá certo? Além dos numerais cardinais e ordinais, nós temos também aqueles números que indicam multiplicação, continha de vezes, lembra aí na matemática? Então, quando você fala dobro, triplo, quádruplo, quíntuplo e assim por diante, você está indicando com esses numerais aqui uma multiplicação. Comi o dobro de pizza que João. Quer dizer, se João comeu uma fatia de pizza e eu comi, então o dobro significa que eu comi duas fatias, tá certo? Então, dobro significa duas vezes mais. O triplo, 3 vezes mais. O quádruplo, 4 vezes mais. O quíntuplo, 5 vezes mais. Então, todos esses numerais que estão nesse quadrinho amarelo
são chamados de numerais multiplicativos. É isso aí. Os numerais, eles também têm as suas classificações. Como foi dito, ó, o primeiro aqui, quadrinho azul, o quadrinho azul, então, ele vai estar representando aí os numerais que indicam quantidades, portanto, são cardinais. Esse quadrinho aqui, mais lilás, vai estar indicando aí posição, ordem, sequência, são os numerais ordinais. Esses aqui, amarelinhos, ó, do quadrinho amarelo, vão estar indicando multiplicação, por isso são chamados de números multiplicativos. E nós temos ainda aqueles numerais que vão estar indicando uma parte, vão estar indicando uma fração. Tenho certeza que vocês também já estudaram fração na matemática, né? Mas na língua portuguesa, essa fração, quando ela é representada com palavras, não vira mais fração, mas sim um numeral fracionário, que é quando você usa, por exemplo, a palavrinha meio, metade, né? Percebe que um meio, ou quando você utiliza a palavra metade, você está usando aí um numeral fracionário, né? Um numeral que representa uma parte. Muito bem. Terço, um quarto, 2/5, 3/3, né? Todos esses numerais aí representam uma fração, são chamados de numerais fracionários. Então, veja bem, galerinha, nós acabamos de relembrar aí o que são artigos, o que são adjetivos, e agora a gente acaba de ver aqui o que significa os numerais. Falta a gente relembrar aqui mais um assunto do ano passado, que são os pronomes, isso mesmo. Lembra que estudou pronomes o ano passado? Não? Tem problema não. Vamos relembrar aqui o que significa pronome. Você deve imaginar, pronome tem a ver com nome? Sim, pronome tem a ver com nome, tem a ver com substantivo, tá certo? Então, pronome é uma palavra que vai servir para duas coisas. Ou ele serve para substituir um nome, ou ele serve para acompanhar o nome. Lembre-se que nome é a mesma coisa que substantivo. Repetindo aqui, pronome é a palavra que substitui ou acompanha o substantivo, ou seja, ou acompanha um nome, tá bom? Relacionando as pessoas do discurso. Acredito que o ano passado vocês estudaram com a professora o que significa as pessoas do discurso, né? A primeira pessoa que fala, a segunda pessoa do discurso é aquela que ouve, e a terceira pessoa do discurso é de quem nós estamos falando ou sobre algo que estamos nos referindo, tá bom? Bom, lembrado isso, pessoal, eu vou lembrar aqui especificamente 2 tipos de pronomes que você deve ter estudado ano passado, que são os pronomes pessoais do caso reto e os pronomes pessoais do caso oblíquo. Isso mesmo, os pronomes pessoais do caso reto, olha, é o eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Repare que essas palavrinhas aí, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas, são pronomes que a gente utiliza para substituir nomes. Quando eu não utilizo o meu próprio nome, meu nome é Paula, vocês sabem disso, mas quando eu não utilizo o meu nome no lugar dele, eu uso a palavra eu, e todos nós fazemos isso, né? Nós não utilizamos os nossos nomes quando estamos falando de nós mesmos. Nós trocamos o nosso nome pela palavra eu. Portanto, repare que você substitui o seu nome pelo pronome eu. Como eu disse há pouco, os pronomes servem para isso, para substituir nomes, tá bom? Se eu estou falando aqui sobre
Carlos, e aí eu não quero falar o nome dele, eu posso usar a palavrinha ele, né? Carlos não está assistindo aula. Ele está doente. Então, veja que o ele pode substituir o nome do Carlos, tá bom? Quando nós não queremos dizer os nossos nomes, né? Estou falando sobre eu e sobre cada um de vocês que está aí do outro lado assistindo essa aula, para não dizer o meu nome e o nome de todos vocês, nós substituímos nossos nomes pelo pronome nós, tá certo, pessoal? Então, é para isso que servem os pronomes, para a gente substituir os nomes dos seres por uma outra palavra que nós chamamos de pronomes. Há também os pronomes pessoais do caso oblíquo, que no caso aí é o me, mim, comigo, tete, contigo, si, ó, alhe, se, consigo, nos, nós, conosco, vos, vós, convosco, si, ó, os, as, lhes, o si, consigo, também são pronomes que servem para substituir nomes, né? Então, imagine que alguém tenha ligado para mim hoje. E eu pergunto ao meu marido, por exemplo, alguém telefonou para mim? Repare que esse mim está trocando, ou melhor, está sendo usado no lugar. Repare que essa palavra mim, ela está substituindo o nome de Paula, né? Ficaria meio esquisito eu perguntar ao meu marido se alguém telefonou para Paula, né? Nós não usamos o nosso próprio nome, como eu já disse aqui, para nos referirmos a nós mesmos, né? Nós trocamos por um pronome. Então, se eu pergunto se alguém telefonou para Paula, eu não vou usar o nome Paula, eu vou usar um pronome no lugar da palavra Paula, que é o mim. Alguém telefonou para mim, né? Então, repare que qualquer um desses pronomes que estão aí na sua tela, eles servem para substituir o nome de alguém. Quando você fala eu te amo, esse eu está substituindo o seu nome. Esse ti está substituindo o nome da pessoa que você ama. É isso aí, pessoal. É isso aí. A gente utiliza os pronomes para substituir o nome das pessoas às quais estamos, ou dos seres aos quais estamos nos referindo, ok? Bom, entendido isso, pessoal, agora que a gente já relembrou o que são os artigos, os adjetivos, os numerais e os pronomes, nós podemos então passar a entender o que significa, o iniciozinho lá do nosso assunto, ou seja, o que são determinantes e o que são modificadores. Mas antes, vamos lá. Antes é preciso você lembrar, sem deixar esquecer, que substantivos é igual a nomes, tá bom? Não esqueça nunca, substantivo que é a palavra que nomeia seres, é a palavra que indica nomes, simples assim, tá? Não esquece disso. Você é um aluno do 7º ano que não pode passar por essa série sem realmente ter a consciência do que significam os substantivos. Outra coisa também que é importante você não esquecer é que os artigos, os adjetivos e os numerais e também os pronomes, eles estão sempre, gente, sempre relacionados aos substantivos. Como vocês já viram, os artigos eles servem para acompanhar os substantivos. Vocês também viram
que os adjetivos, eles servem para indicar uma característica de um substantivo. E os numerais? Ora, os numerais, eles vão indicar quantidades. Eles vão indicar quantidades ou posição de um substantivo. E os pronomes, nós acabamos de ver, eles servem para substituir um nome ou acompanhar um nome. Percebe, então, que essas palavrinhas aí, os artigos, os adjetivos, os numerais e os pronomes, eles estão relacionados, eles têm relação com o substantivo? Bom, já que você já sabe disso, tá? E não vai mais esquecer, agora sim a gente passa a compreender aí o que são os determinantes e o que são os modificadores. Preste atenção porque nós vamos ter uma atividade com esse assunto pela frente, tá bom? Vamos lá então. Sendo assim, olha aí os artigos, que você já sabe o que são e quem são. Os numerais, que você também já sabe o que são e quem são. E os pronomes, que nós acabamos de estudar. Os artigos, os numerais e os pronomes, eles são chamados de determinantes. Como assim, professora? Por quê, né? Calma, gente. Vamos lá devagarinho aqui, ó. Segue comigo aí. São determinantes os artigos, os numerais e os pronomes, porque eles estão próximos aos substantivos. Eles servem para determiná-los, tá certo? Por isso que eles são chamados de determinantes. Então, não esqueça, os artigos não servem para acompanhar os substantivos? Pronto, então por isso que ele é um determinante. Os numerais não indicam quantidades ou posições de um substantivo? Por isso que eles são determinantes. Os pronomes, eles não servem para acompanhar ou para substituir um substantivo? Por isso que eles são determinantes, tá? É interessante dizer a vocês que os artigos, os numerais e os pronomes, quando eles vêm acompanhando o substantivo, ele já vem indicando se esse substantivo ele vai estar no masculino, no feminino, no singular, no plural, tá certo? Por isso, mais uma vez, reforço aqui, esse é o motivo deles serem determinantes. Olha o exemplo. Os meus 2 livros são novos. Repare aí, pessoal, que nós temos um substantivo. Você já sabe qual é o substantivo que tem nessa frase? Tenho certeza que você sabe. Substantivo é o nome, né? Qual dessas palavras aí estão funcionando como um nome? Você já deve ter encontrado aí. O nome é livros, né, pessoal? Então, repare que esse nome, livros, a palavrinha os, está servindo para acompanhar a palavra livros. Está servindo para se referir a livros. Os livros. Percebe que ele serve para acompanhar? Lembre-se que o os é um artigo, né? Um artigo definido. Está acompanhando o nome livros. Além do os, você tem essa palavra aí, ó, meus. Meus é também uma palavra que está se referindo a que nome? Ao nome livros, não é verdade? Ó, meus está acompanhando o nome livros. Meus, pessoal, é um pronome possessivo. Lembrem-se que eu falei que os pronomes, eles podem substituir, mas eles também podem estar acompanhando. No caso aí, meus é um pronome possessivo que acompanha o substantivo livros. E a gente tem uma outra palavrinha também aí, o dois.
2, você já sabe, é um numeral e esse numeral serve para acompanhar livros também. 2 quem? 2 livros. Então, pessoal, esse é o motivo pelo qual nós vamos dizer que os artigos, os numerais e os pronomes, eles são chamados de determinantes, ok? Porque eles acompanham o substantivo, eles acompanham um nome. Então, quando vocês virem os artigos o, a, os e as, uma, uns e umas, não tenha dúvida, ele vai estar acompanhando um substantivo. Quando você vir algum numeral, 1, 2, 3, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, um terço, não tenha dúvidas. Os numerais também vão estar relacionados, se referindo a um substantivo. Se eles estão se referindo a um substantivo, então eles são chamados de determinantes. E os pronomes, como eu disse, os pronomes substituem ou acompanham um substantivo, sempre serão determinantes. Aí você deve estar se perguntando, Paulo, e o adjetivo que você falou hoje também? Por que que ele não está aí? O adjetivo não é um determinante? Aí, pessoal, é o assunto do próximo slide, tá bom? No caso dos adjetivos, as características, eles não são determinantes. E são o quê? Ora, eles são modificadores. Por que que os adjetivos, eles não são determinantes? Porque, pessoal, os adjetivos, eles não servem ali para determinar o substantivo. Eles servem, na verdade, para caracterizar. E quando eu uso um adjetivo para caracterizar um substantivo, eu modifico esse substantivo, tá certo? Então, repare aqui no exemplo. Os meus 2 livros são novos. Cadê o adjetivo aí? Você já sabe, novos é o nosso adjetivo, é a característica de quem? Dos livros, que é o nome, tá? Livros aqui é o substantivo. Esses novos também se referem a livros? Sim, eles se referem a livros, mas repare que quando eu usei a palavra novos, ó, os meus 2 livros são novos, essa palavra aí, novos, ela serve para modificar esse substantivo. Ele poderia utilizar velhos, ele poderia utilizar a palavra rasgados. Todas essas palavras estariam, ó, qualquer adjetivo que eu utilizasse aí, estaria servindo para modificar o substantivo, estaria servindo para modificar os livros, tá certo? Então, os adjetivos, eles não vão funcionar como determinantes, eles vão ser chamados de modificadores, porque as características, elas têm o poder de modificar o estado de um nome, tá certo? Já os numerais, os artigos e os pronomes, eles não modificam, eles não têm o poder de modificar, eles têm o poder de acompanhar, de determinar o gênero, de determinar aí o número, se está no singular ou no plural, tá certo, pessoal? Deu para entender o que são determinantes e o que são modificadores? Muito bem, eu espero que sim. Se não, uma coisa que é muito importante a gente sempre dizer é que as nossas aulas, elas são gravadas e elas ficam lá na nossa sala de aula, o nosso Google Sala de Aula, permanentemente. De modo que se você esqueceu, não lembra, não estava muito concentrado na aula, você pode voltar e assistir essa aula quantas vezes quiser, tá bom? Bom, gente, nós vamos ainda explicar aqui o que significam palavras substantivadas, tá?
Tudo isso que eu estou falando aqui, você tem no seu livro, tá? Esse assunto, ele está todinho e completinho aí no seu livro, nas páginas 18 e 19, o que é muito importante que você possa estar lendo as páginas 18 e 19 para ver se o que a professora Paula está ensinando aqui tem aí no seu livro, tá bom? É rapidinho, no instante você lê. Aqui a gente demora um pouco mais, porque a gente está explicando, tá bom? Bom, gente, palavras substantivadas. Você deve imaginar o seguinte: tem a ver com substantivo? Tem tudo a ver, né? Uma palavra substantivada deve ser uma palavra que funciona como um substantivo, que funciona como um nome. Tá vendo, pessoal? Vocês não podem esquecer que substantivo é nome, tá certo? Então vamos lá, ó. Vocês se lembram muito bem aqui que os adjetivos são características, né? Bonito, feio, alto, branco, preto, azul, chato, novo, velho e etc. Tudo isso aí são adjetivos. Vocês também se lembram que os numerais indicam quantidade, posição ou sequência, né? Como um, dois, três, primeiro, sexto, dobro, metade, etc. E você também se lembra que os verbos, eles são palavras que indicam ação, estado, mudança de estado e fenômeno da natureza, principalmente em sua grande quantidade, vai indicar ações, aquilo que a gente pode fazer. Estudar, correr, ouvir, teclar, abraçar, escovar, escrever, comer, tudo isso são ações que eu e que você podemos fazer, tá certo? E aí você deve estar imaginando o que é que isso tem a ver com palavras substantivadas. Calma que nós já vamos explicar, tá bom? O que a gente quer dizer para vocês nesse momento é que dependendo do contexto, um adjetivo, um numeral e ou mesmo um verbo, ele pode ser transformado em um nome. É isso mesmo. Ele pode ser transformado em um substantivo. E quando essa transformação acontece, nós vamos dizer que essas palavras são palavras substantivadas. E como isso acontece, vamos entender aqui no próximo slide. O adjetivo, numeral ou verbo, pessoal, eles se transformam em um substantivo quando eles vêm acompanhado por um artigo. Lembra aí, ó, os artigos a gente já viu muito aqui nessa aula hoje. São o, a, os e as, e os indefinidos, um, uma, uns e umas, tá certo? Então, às vezes, o adjetivo, um numeral, um verbo, ele pode se transformar em um substantivo. Como é que eu vou saber, professora? Observando se ele está acompanhado por um artigo. Olha o exemplo. Ele é um zero à esquerda como líder das pessoas. Você sabe que zero é um numeral, não é? Então, zero deveria ser aí chamado de numeral. Mas nesse caso aqui, esse numeral aí, zero, ele virou um substantivo. Repare que ele está acompanhado pelo artigo né? O não é um artigo. Você sabe que o artigo, ele serve para acompanhar nomes, né? Então, se o artigo, ele está acompanhando um adjetivo, é porque esse adjetivo agora, ele vai se transformar em um nome. Por quê? Porque os artigos acompanham nomes, tá certo? Olha o outro exemplo. O azul do céu é lindo. Repare que a palavra azul, ela deveria ser um adjetivo. As cores a gente utiliza para caracterizar, né? Minha casa é azul. Comprei uma caneta azul. Seus olhos são azuis. Repare que a gente utiliza as cores para indicar uma característica. Mas nesse caso aqui, repare que azul está acompanhado pelo artigo o, tá vendo?
Então, azul aqui, que era para ser um adjetivo, se transformou num substantivo, porque, repito, ele está acompanhado pelo artigo o. E os artigos acompanham nomes, acompanham substantivos. Por isso, esse adjetivo se transformou numa palavra substantivada, ok? Mais um exemplo aqui, ó, gente. O jantar estava delicioso. Repare que jantar é uma ação, é um verbo, né? Eu vou jantar mais cedo hoje. Repare que jantar é uma ação. Mas nesse caso aqui, jantar não está funcionando como uma ação. Esse verbo aí, ele se transformou, ele virou um substantivo, tá certo? Por quê? Porque ele está acompanhado também de um artigo, e o artigo tem o poder de substantivar as palavras que ele acompanha. Então, se a palavra que o artigo está acompanhando é um numeral, ou um adjetivo, ou mesmo um verbo, essas palavras vão deixar de ser numerais, adjetivos ou verbos e vão se transformar num nome, vão se transformar num substantivo. Deu para entender, galerinha, o que significa palavras substantivadas? Dá uma lidinha aí no seu livro, nas páginas 18 e 19, que você vai ver que é exatamente o que a gente está explicando aqui para vocês. Entendido, então, pessoal, o que significa determinantes, o que significa modificadores e o que significa palavras substantivadas? Muito bem, agora sim você pode ir lá para o dever de casa que vai estar aí nas páginas 20 e 21. Não esqueça de responder de lápis comum, porque se você errar, tem como apagar e não ficar aquela coisa bem feia no caderno, né? Sua letra tem que estar legível, ou seja, uma letra boa para eu entender o que você está respondendo. Tire a foto com um bom foco. Tem gente mandando a foto e a gente quase não enxerga o que está ali, tá bom? Então, cuidado com isso. E não esqueça de enviar para o nosso Google Sala de Aula, que você já está se acostumando, tá bom? Portanto, pessoal, por hoje é só. Valeu, galerinha top, e até a próxima. Fui!